Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 21 de março de 2025. A agenda de Trump é atender às imposições de Putin. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. O que você vê aqui é a verdade. É a melhor e maior motivação para você ser inscrito no canal. Conto com você, inscreva-se. Obrigado. Há poucas evidências que surgiram que Trump esteja levando em consideração algum interesse da Ucrânia. E essa última proposta de 30 dias de fazer um cessar-fogo, que é apenas contra instalações de energia que não podem ser atacadas, eu acho que isso é um não cessar-fogo. E, na realidade, Trump, como eu disse no vídeo de ontem, não atendeu os seus objetivos e ele é o principal perdedor. Mas ainda não quer dizer que não possa melhorar e não possa voltar atrás. Mas isso é porque a agenda da Ucrânia não tem interesse. Ele está com interesse em impor a agenda da Rússia. É a minha visão hoje. Isso pode mudar daqui a alguns dias, né? Depois das primeiras reuniões entre a Rússia e a Ucrânia, entre as delegações. E dia 20 agora já tem a primeira reunião dos Estados Unidos com a Ucrânia em Riad, né, ou Jeddah, né, mesmo na Arábia Saudita, e também Ucrânia com os russos e os russos com os Estados Unidos da América. A agenda de Trump parece ser entregar todas as demandas de Putin, já que Trump parece desesperado para normalizar as relações Estados Unidos da América com a Rússia a todo o custo. A Ucrânia parece dispensável para Trump. Ao que parece, Trump tentará garantir o cumprimento de todas as exigências do ditador russo, incluindo a Rússia, de fato, mantém o território que ocupa atualmente na Ucrânia, porque ele já disse que a Ucrânia tem que perder territórios. Ele vai pressionar a Ucrânia para que eles deixem tudo para a Rússia. Não vai haver um acordo aí. Eu acho que, para começar, já não vai dar certo o acordo de paz, que esse é o segundo passo depois desse cessar-fogo. Aliás, eu tenho dúvidas do cessar-fogo, por causa dos ataques de ambos os lados que estão acontecendo. Mas, principalmente, no dia que o Trump e Putin falaram ao telefone, a Rússia atacou a Ucrânia. Em resposta, na mesma noite, a Ucrânia contra-atacou a Rússia. Ela estava quietinha. E, ao que parece, então, Trump vai tentar garantir que os territórios ocupados fiquem com a Ucrânia. Mas acho que não vai conseguir, porque na agenda da Europa, a Europa também é contra isso, ela fecha com a Ucrânia. A Europa está se posicionando contrário à pauta de Trump e do ditador russo. Agora, é bem provável que ele faça isso. E se ele conseguir, o que ele vai fazer? Eu acho que talvez ele seja o único, pelo menos o bloco europeu não vai fazer, outros países aliados à Rússia também vão reconhecer como aquilo parte da Rússia. Eu acho que os Estados Unidos vão fazer isso, principalmente porque ele está defendendo essa posição. Zelensky não vai concordar, porque seria um suicídio político. E a Europa também garante ele para que ele não concorde. Então, Zelensky não está sozinho. Ele vai tentar empurrar também, garantir que a Ucrânia não será membro da OTAN. O que a Europa está dizendo agora que será. E o próprio Zelensky disse que a Ucrânia não abriu mão disso, que eles querem ser e vão ser membros da OTAN. Ele disse que ele não vai ter nenhuma garantia, quer dizer, ele vai empurrar nenhuma garantia de segurança de qualquer importância a ser fornecida pelos Estados Unidos da América e, consequentemente, pelo Ocidente da Ucrânia. Ele vai pressionar a Europa para isso. Mas como o grande erro dele foi, ele abandonou a Europa antes de acertar a questão da Ucrânia, a Europa está fechando a questão de segurança com a Ucrânia. Então, não vai acontecer isso, né? E limitações do tamanho do exército ucraniano, a ponto de a Ucrânia ser incapaz de se defender contra futuros ataques russos. Ele vai tentar impor. Essa é a agenda do Putin. Não sei como é que o Trump vai se comportar nisso. Ele quer deixar com um exército pequenininho para a Ucrânia não poder se defender e a Rússia poderá vir depois de tomar toda a Ucrânia. Acho que isso não rola também nessa negociação.
Levantamento de sanções. A Rússia, ou seja, ele vai procurar levantar. Eu acho que levantará as sanções que dependem dos Estados Unidos. A Europa já disse que não vai levantar as sanções, mas ele vai fazer pressão à Europa. Acho que tem 2 países que vão acatar apenas, a Hungria e a Eslováquia, né? Que ele tem lá 2 bajuladores, 2 fantoches dele. Na Hungria ele tem o Viktor Orbán e na Eslováquia ele tem o Robert Fico, que são bajuladores deles. E os ativos russos congelados ele vai tentar devolver à Rússia e que já estão sendo colocados na Ucrânia para a defesa e também para a reconstrução da Ucrânia. Ele vai devolver, mas ele vai poder devolver só o que está nos Estados Unidos. O que está na Europa, a Europa já disse que não devolve, que vai continuar as sanções. E a maioria dos ativos russos estão na Europa, não nos Estados Unidos. E vai fazer pressão sobre a Ucrânia para realizar eleições presidenciais, logo após qualquer acordo de cessar-fogo e provavelmente antes de um acordo de paz permanente. De acordo com a Constituição da Ucrânia, será necessário, para isso, suspender a lei marcial e a mobilização, o que arriscará uma migração em larga escala e o esgotamento das linhas de frente da Ucrânia. É precisamente por isso que Putin está exigindo essa medida. Aí ele enfraquece a linha de frente, que hoje está postada de uma maneira forte, robusta e com bravura e heróica. E provavelmente haverá algum debate em torno da inclusão de populações do território ocupado para irem votar na Ucrânia. Porque vão dizer que eles eram oriundos da Ucrânia, a Rússia vai deixar e ele vai mandar os russos que ele infiltrou lá votarem na Ucrânia, mesmo porque os ucranianos, a maioria dos ucranianos, ele já deportou para regiões longínquas, principalmente na Rússia asiática, e trouxe para lá russos para habitarem naquela região. E para isso ele vai tentar com isso influenciar votos a favor de candidatos que eles devem não colocar pró-Rússia. Então eu acho que isso também não vai acontecer, acho que não sei se vai ter eleições. Hoje o presidente Zelensky teria 70% de aprovação, quase 70%, ele acho que ele ganharia qualquer eleição. Mas também poderiam haver outros candidatos mais radicais do que o Zelensky contra a Rússia. Mas ou eles vão todos se unir num candidato só, que seria o próprio Zelensky, na minha opinião. E ele também não quer garantia de adesão nem à União Europeia agora, e ele, que é a União Europeia, tem sido uma âncora para a reforma econômica e o desenvolvimento em toda a Europa. Ele é emergente nos últimos 30 anos. Putin vai usar os aliados, que é o da Hungria, né, o Orbán, e o da Eslováquia, o Fico, para bloquear isso para a Ucrânia. Agora, lembre-se que quando Putin interveio na Ucrânia e anexou a Crimeia em Donbás em 2014 ainda, não foi por causa da adesão à OTAN como eles falam agora. Não foi. A OTAN veio depois, porque a Ucrânia precisa de um guarda-chuva para se defender na Rússia, né? E nunca era provável a entrada da OTAN, e a Ucrânia nem pensava em OTAN. Existem professores, doutores que falam isso na televisão, sem nenhum conhecimento de causa, sem nenhum conhecimento da história da Ucrânia e nem da Rússia, da onde veio a Rússia, né? Que veio da Ucrânia. Saiu da Ucrânia através de traições. Então, o DNA da traição está no sangue russo, há mais de 800 anos. E nunca foi provável que naquela época, 2014, a Ucrânia entraria na OTAN. Mas, porque a Ucrânia recebeu uma perspectiva de entrar na União Europeia, ela assinou um acordo de associação e parceria da União Europeia, e já os cidadãos ucranianos poderiam transitar livremente, sem necessidade de visto, na União Europeia. Isso ofereceu a perspectiva de fornecer a âncora e o roteiro para que a Ucrânia se tornasse uma economia de mercado que funciona bem e uma democracia com Estado de Direito. E era isso que Putin temia, pois ele via isso como oferecer à sua própria população russa uma visão de um futuro alternativo sem o regime desse ditador sanguinário. Essa era a grande ameaça, não a filiação à OTAN. Estado de Direito, os vizinhos ali, a maioria vizinhos eslavos, inclusive ali, ucranianos e russos. Ele disse, pô, mas vocês vivem nessa maravilha, vocês têm democracia, vocês têm Estado de Direito, vocês têm menos corrupção, né? Esse tipo de coisa, nós queremos isso também. E ele ficou com medo que eles levassem com isso manifestações para dentro da Rússia.
né? Essa é a razão da invasão à Ucrânia, e não outra coisa. Após a performance de vilão, pantomima, do presidente dos Estados Unidos da América, Trump, e de seu vice-presidente Vance na Casa Branca contra Zelensky, a suposição é que Trump colocará imensa pressão sobre Zelensky para aceitar o acordo desses itens que eu enumerei acima, incluindo talvez mais uma vez a retirada do apoio militar e da inteligência à Ucrânia. Ou seja, ele vai ameaçar. O que você não quer assinar isso? Eu vou tirar toda a inteligência militar, vou tirar todo o apoio militar teu, né? Primeiro, a aceitação de qualquer acordo que implique a perda de território sem nenhuma garantia de segurança seria suicídio político para qualquer líder ucraniano. Suicídio político. Eu acho que Zelensky não assina isso. A população não quer que ele assine isso. A questão então será, se ele assinasse, né? Qual foi o sentido dessa guerra de 3 anos? Não tem sentido, né? Se as eleições forem realizadas, provavelmente o resultado, sem Zelensky, vamos dizer que seja assim, ele será um candidato mais linha dura. Os russos não vão ganhar. Talvez o general Zaluzhny, que é hoje o embaixador da Ucrânia no Reino Unido. Ele é mais linha dura. E aí ficaria ruim também para os russos. As divisões vão ser profundas na sociedade ucraniana, vão ter fissuras fortes que vão aparecer e o cenário político provavelmente será tóxico nos próximos anos. Putin tentará explorar isto, tentando apoiar candidatos extremistas para dividir a Ucrânia e seus aliados no Ocidente. O objetivo de Putin será tentar capturar a Ucrânia por meio do processo político ou usar a fraqueza e instabilidade política como uma oportunidade para uma maior intervenção militar na Ucrânia. E aí, se isso acontecer, eu acredito que o Zelensky não vai aceitar. A Europa está pressionando ele também, não digo pressionando, mas está dando apoio, e ele está concordando que eles vão assumir a questão militar, já estão dirigindo parte dos 150 bilhões de euros destinados a uma parte agora para esse ano de melhoria militar para os países europeus, vão dirigir para a Ucrânia e vão mandar, ainda esse ano, o mais rápido possível, mais armas e vão mandar munições suficientes para a Ucrânia aguentar esse ano. Então, acredito que a Ucrânia não vai aceitar esse acordo que eu enumerei, que é o acordo de Trump e é o acordo que Putin passou para ele. É a agenda de ambos. Aí o Trump vai ficar numa posição difícil, não sei como de fato isso vai se desenrolar. O Trump vai ter que decidir, porque ele já está fora da Europa, ele abandonou a Europa. Ele vai ter que talvez tentar se reconciliar com a Europa, porque ficar junto com Putin e ficar junto com a China, eu acho que vai ser muito complicado para ele. Lá ninguém vai dar voz para ele. E você achar que ele vai ficar com Putin e o Putin vai obedecê-lo, é só você ver o resultado do telefonema que aconteceu. Tudo o que Trump propôs não passou. Passou aquele item merreba, que não é um cessar-fogo, aquilo não pode se dizer que é um cessar-fogo, que é para menos um ataque contra a energia, mas pode atacar o hospital, como ele... Na primeira noite ele já atacou o hospital, pode atacar o hospital, escolas, prédios, casas, destruir tudo o que quiser. É isso que ele fez. Então eu acho que vai ter muita discussão, vamos ver agora esse mês, né? A partir da semana que vem, depois da reunião de domingo, na cidade de Riad, na Arábia Saudita, o que vai acontecer, como é que vai começar esse cessar-fogo e como é que vão ser as garantias dele. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam seus comentários. Conto com você, porque aqui você viu a verdade. Inscreva-se no canal. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.